Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer o terceiro e último dia dessa semana de campanha. Para que o Senhor venha dar força, ânimo, vigor, sabedoria, direção à presença dele. Venha dar estratégia, né? Não só espiritual, mas também físico. Dar livramento. Porque o Senhor, Ele é poderoso, né? Ele é tremendo e fiel. Então, louvor 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escuta, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pela tua veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escuta, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escuta, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 292. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, que limpa o coração, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Esse resgate eficaz, só o sangue de Jesus Cristo. Teu santidade e paz, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Sempre pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo. E do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo.
Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. Lá no céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. Glória, aleluia. Só o sangue de Jesus Cristo que nos livra do mal, nos dá livramento de morte e está conosco, aleluia. É só nós clamar pelo sangue de Jesus Cristo que a vitória chega, aleluia, glória a Deus, que o mal bate em retirada, glória a Deus, aleluia. Abra tuas Bíblias em Atos dos Apóstolos 12. Atos dos Apóstolos 12, glória a Deus. Pedro milagrosamente libertado da prisão. Nessa ocasião, o rei de Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães, sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas e sentinelas. Montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, se abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas eles, fazendo-lhe sinal para que calassem,
Descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontraram. Não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, fala conosco nesta manhã, pois a palavra é tua, a direção vem do Senhor. Dá direção nesta palavra, dá discernimento e conhecimento para nossos corações. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Pedro, ele estava em uma prisão, da qual tinha guardas para todos os lados. Mas Deus, quando Ele quer fazer, não tem nada nem ninguém que possa impedi-lo. A igreja orava por ele, mas quando a Rode ouviu ele chamando à porta, ficou tão alegre e contente que foram falar com todos que era ele. Mas não quiseram acreditar que ele fosse resgatado daquela prisão. Preferiam acreditar que era o anjo imitando a voz de Paulo, de Pedro, do que acreditar que os anjos do Senhor resgatariam ele de prisão. Porque para Deus não tem nada impossível. Ele faz dormir, ele faz acordar, ele faz descer a sepultura, ele pega da sepultura e traz de volta à vida, como fez com Lázaro. Basta o nosso Deus querer. Nada pode impedir o agir de nosso Deus. Nada, 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 nada pode impedir. Então, que essa palavra venha nos fazer refletir, venha nos a reacender a chama novamente pela palavra. Venha reacender a chama novamente de estar na presença do Senhor, de orar e buscar mais, de confiar e de ter a esperança novamente. Porque Deus ouviu a oração da igreja, do povo dele, que orava incessantemente por Pedro, na prisão. Ele estava preso, mas os anjos enviados por Deus o soltou daquela prisão. E ninguém viu. Pois o que o Senhor disse? O que o anjo do Senhor disse para ele? Calça suas sandálias. Não falou para ele, venha como está aqui. Calce suas sandálias, coloque a capa. Glória a Deus, aleluia. Então, calce a sandália do Evangelho, sapato do Evangelho e marcha. Faz a obra. Pisa no que está te impedindo. Chuta essa pedra de tropeço do teu caminho.
pisa por cima e faz a obra de Deus. Não deixa que te impeça. E quando o anjo do Senhor falou com ele, as algemas caíram. As portas se abriram para eles passar. Quando o Senhor ordena a porta, o portão tem que se abrir, seja o que tiver na frente. As algemas do braço, as algemas do tornozelo, o que tiver nos prendendo, vai cair por terra hoje em nome de Jesus Cristo. O que estava nos deixando sem força, hoje está caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Porque o anjo de Deus foi enviado por Deus para nos tirar desse cárcere, para nos tirar desta prisão. O anjo do Senhor foi enviado para nos resgatar, para nos colocar de volta da onde nós saímos. Eu e você somos libertos em nome de Jesus. Eu e você somos lavados e remidos do sangue de Jesus, que tem poder derramado numa cruz para aqueles que querem. Para aqueles que acreditam, para aqueles que renunciam, para aqueles que clamam o sangue de Jesus, que tem poder, para aqueles que se arrependem. Glória a Deus, aleluia. Quem falou para você, quem falou para mim, que não somos dignos, porque Jesus mesmo disse que Ele morreu na cruz por nós, como não somos dignos. Ele disse para nós imitar Ele, como não somos dignos. Se Ele morreu na cruz por nós, então não despreze a morte de cruz de Jesus. Não despreze o sofrimento de Jesus na cruz por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Não largue a sua cruz por nada. Não pare de clamar o sangue de Jesus por nada. Não pare de repreender em nome de Jesus por nada. Não pare de orar por nada. Oração é confiança, oração é perseverança no Senhor. É diálogo no Senhor, nós falar com Ele. Fala que o Senhor te ouve. Clama por Ele, que Ele está te ouvindo para te socorrer. Ele é capaz de fazer de tudo para ti, para mim socorrer, para nos socorrer, para nos resgatar, para nos livrar. Ele vai resgatar nossa família. Ele vai trazer de volta quem saiu, quem foi carregado pelas drogas. Ele vai trazer de volta quem virou andarilho. Ele vai trazer de volta quem está nos vícios, nas drogas, no mundo da prostituição, da perdição. Ele vai trazer de volta. Creia somente e verás a glória de Deus. E verás o agir de Deus nesta causa. Esta causa não está perdida. Para Deus tem solução. Para Deus o renovo chega. Para Deus o novo chega. Para Deus a libertação é possível. Para Deus o livramento não é impossível. E Ele vai fazer bater na sua porta. Quem estava preso, Ele vai fazer bater a tua porta. Quem estava cativo, quem estava com pensamento mudado,
vai chegar transformado. Quem estava com os pensamentos de Satanás vai ser transformado para pensamentos do Senhor. Quem estava com o coração endurecido vai ter coração mole, porque o Senhor vai fazer andar conforme o querer dele, conforme a vontade dele, porque oramos e acreditamos, perseveramos na presença do Senhor. E o Senhor renova, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor capacita para fazer a obra dele. Ele vai salvar, ele vai trazer de volta. Então creia somente, verás o agir de Deus nesta causa. Glória a Deus, aleluia. Então seja forte, seja corajoso. E o Senhor, ele continua chamando os improváveis. Pedro era improvável. Ele chamou Pedro. Então vamos orar, igreja. Vocês viram a oração incessante da igreja? Deus enviou o próprio anjo para o soltar. Glória a Deus, aleluia. O impossível é para Deus. Então o Senhor manda dizer nesta manhã, Ele está investindo em nós. Como Ele investiu em Pedro, em Paulo, Elias, Eliseu e tantos outros profetas do Senhor. Pedro era impossível, ele era fraco. E nós somos impossíveis, nós somos fracos. Nós somos impacientes. Porque nós somos assim. Mas Deus está investindo em nós. Pedro, ele era duro. Mesmo ele sendo frágil, Jesus escolheu. Mesmo ele sendo duro, Jesus o escolheu. Então Jesus nos escolheu. Então vamos esforçar e ter de bom ânimo. E vamos fazer o que o Senhor tem ordenado. Vamos fazer o que o Senhor tem mandado para nós fazer também. Glória a Deus, aleluia. O anjo pediu para ele seguir. E assim ele fez. E quando Deus falar conosco, também vamos fazer. Quando Deus nos direcionar, vamos fazer. Porque Ele fala. Mas quem tem que ter atitude somos nós. Quem tem que fazer somos nós. Para que Ele faça o impossível. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus chamou. E Jesus está destacando-nos como Ele destacou Pedro. Glória a Deus. E Jesus também, ele chegou na casa de Pedro e também curou a sogra dele. A sogra dele estava enferma, né? E Jesus curou. E Jesus também, ele escolheu o barco de Pedro e fez dele pescador de alma. Mesmo nessa fraqueza, Jesus nos escolheu. Mesmo nós sentindo fraco, mesmo nós sentindo fracassado, mesmo nós sentindo sem ânimo, nós temos que esforçar. Na Bíblia não está escrito que nós temos que estar com vontade para orar. Não. É mesmo sem ânimo, sem vigor, nós temos que se esforçar a orar. Se esforçar a jejumar, sem cessar. Adorar, mesmo sem estar com ânimo, mesmo sem estar com vigor. Porque quem dá força é Ele. Quem dá coragem é Ele. Quem dá sabedoria é Ele.
dá entendimento é Ele. Quem nos faz marchar, caminhar é Ele. Então vamos esforçar e ter bom ânimo, glória a Deus, que Ele vai fazer acontecer o que nós não conseguimos fazer. Glória a Deus, nós somos fracos, mas eu sei e você sabe quem é Jesus. Jesus pode fazer tudo, além do que imaginamos, além do que pensamos, além do que vemos, além do que já vimos. Ele pode. Nós sabemos que Ele pode fazer muito mais. Então não limita o poder de Deus nas nossas vidas. Então não limita o poder de Deus na tua vida. Não limita. Deus é limitado. Nada pode impedir o nosso Deus de agir. Nada pode impedir o nosso Deus de fazer. Glória a Deus, aleluia, nada. Vocês viram, ninguém viram ele saindo daquela prisão. Ninguém ouviu sequer um barulho. Ninguém ouviu, nem viu sequer abrir o portão, nem porta. Nem aquelas grades da prisão. Não ouviu nem cair aquelas correntes, nada. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz em meio a barulho, em meio a silêncio. Com silêncio ou com barulho. Porque Paulo e Silas também foi assim. Paulo e Silas, eles foram libertos da prisão. As algemas caíram. Tudo ali, eles foram soltos. Mas continuaram ali. Não é porque as portas estavam abertas que eles iriam sair. Eles não iriam sair fugidos. Eles iam sair de cabeça erguida. E Deus faz da maneira que Ele quer. Ele quis assim e assim foi. E com Pedro Ele quis que o anjo tirasse ele daquela prisão e assim foi. É como Deus ordena, é como Deus quer, não é como nós escolhemos, como nós queremos, mas é como Deus quer. Não é como o homem arquitetou na nossa vida, não é como nós arquitetamos, mas é como Deus lhe ordenar, é como Deus quiser, como Deus mandar fazer, que nós temos que fazer. Ah, Deus assim é melhor. Não, é Deus que sabe de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E teve um grande terremoto. Foi com barulho. Com Paulo e Silas. Com Pedro, não. Foi no silêncio. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é fiel. E Pedro, ele estava dormindo. E o anjo acordou. Quantas das vezes estamos dormindo? Quantas das vezes estamos cochilando? Mas quantas das vezes precisamos de estar orando e clamando, mas estar cochilando e dormindo? Quando era para estar orando, repreendendo incessantemente. E também quantas das vezes que nós precisamos orar, confiar e dormir tranquilo, como fez Pedro. Porque cada um é assim. Uns precisam de orar e estão dormindo no profundo. E outros precisam de orar, acreditar e dormir tranquilo, como fez Pedro. Mas muitos estão dormindo o sono no pecado. Um sono tranquilo e no pecado. Enquanto muitos têm que orar, buscar, em vez de estar dormindo. Mas Pedro, ele sabia que se ele morresse, ou se ele tivesse acordado,
se fosse para ele continuar aqui, o Senhor iria fazer. Se fosse a hora dele ir, seria a hora dele ir, porque ele confiava em Deus. Então vai orar e dormir tranquilo, tranquila, porque Deus ouviu nossas orações. Vamos deitar e acordar bem, porque o Senhor deu graça e a misericórdia dele é infinita e dura para sempre. Não durma o sono da indolência, mas durma tranquilo, porque orou e acreditou na tua oração. Porque sabe que se fizer, Ele é Deus. E sabe, se não fizer, continua sendo Deus. Se morrermos, foi vontade dEle. Se vivemos, foi vontade dEle. Se for curado, é vontade dEle. Se não for curado, também é vontade de Deus. Se salvar, Ele que salvou. Se não salvar, Ele também que permitiu. Ele é dono de tudo. E Ele conhece tudo. E Ele faz o impossível acontecer. Amém? Na minha e na tua vida. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. E nós sabemos quem é Jesus na nossa vida. Ele é o dono da vida. Ele é a própria vida. Porque Ele mesmo ressuscitou. Jesus ressuscitou. Como Ele disse, aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus tem mandado nós caminhar. Então vamos caminhar. Porque Jesus, Ele garante a nossa chegada. Se Ele pediu para nós ir, é porque Ele garante a nossa chegada. Ele garante o livramento na trajetória, amém? Glória a Deus. E Ele garante, se Ele mandar falar, Ele garante o que Ele mandou nós falar. Ele vai fazer. Ele vai estruturar, Ele vai restaurar, Ele vai libertar. Ele vai salvar, vai capacitar para fazer a obra dEle. Glória a Deus. Porque nós não somos projeto abortivo de Deus, não. Jesus, Ele garante. Ele nos chamou. E a promessa dEle na nossa vida não vai ser abortiva. Porque nós estamos fazendo o que Ele está pedindo. E quando nós fazemos o que Ele está mandando, ordenando, nós vai receber sim. Vai se cumprir sim. A palavra que Ele já tem falado na nossa vida, amém? Glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração, agradecendo ao Senhor nessa campanha, pela força, pelo ânimo, pelo vigor, pela sabedoria, pela direção, pela direção dEle nas nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor por tudo, pelo ânimo, pelo vigor, pela sabedoria, pela direção, por novos pensamentos, por repreender o mal, as ciladas do inimigo, por Ele repreender tudo, as pedras de tropeço, tirar do nosso caminho, aliviar nossos fardos. Vamos agradecer ao Senhor pela saúde da família, pela nossa saúde, por Ele dar livramentos, Amém, Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, te agradecendo mais uma vez nessa campanha. Nesse término dessa campanha, nós cremos, meu Pai, que o Senhor deu força, que o Senhor deu ânimo, que o Senhor deu sabedoria e estratégia. Deu estratégia a todos nós. Nós te agradecemos nesta manhã.
pelo ânimo, pelo vigor espiritual, pela sabedoria, pelas estratégias, nas finanças, na vida espiritual, em todas as áreas, Pai, da nossa vida. Pelo Senhor tirar os cansaços, pelos livramentos, Senhor, nas ruas, nas nossas casas, Senhor, o Senhor ter dado livramento do espírito do engano entrar, através de pessoas maliciosas, enganosas, em escolas, Senhor, dos nossos filhos, nas escolas, nos trabalhos, Pai, dos nossos filhos, da nossa família, no nosso casamento. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, nosso deitar, no nosso levantar, na saúde, em todas as áreas, Senhor, da nossa vida. Senhor, tem dado livramento, Senhor, tem dado força, Senhor, tem nos animado, Senhor. Senhor, tem calçado a sandália do Evangelho, tem feito nos vestir, Senhor, como o Senhor quer, meu Pai. Obrigada, Senhor, por falar conosco todos os dias, por nos renovar as nossas forças todos os dias, todas as manhãs, meu Pai. Nós te agradecemos nesta manhã, sei que somos fracos, sei que somos errôneos, meu Pai. Mas o Senhor é tremendo, mas o Senhor é fiel, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é honroso, o Senhor é bondoso e não tem nos abandonados por nada. E o Senhor, meu Pai, só quer que nós não distraiamos, mas quantas das vezes estamos distraindo, estamos dormindo sem orar, sem buscar. Quantas das vezes estamos dormindo, Senhor, no pecado, acordando em pecado. Mas o Senhor vai dar força, vai dar ânimo, vigor, sabedoria e direção, para que nós largamos tudo que não é do teu querer, da tua vontade. Tudo que afasta a tua presença, Senhor, tira de nós. Faça-nos ver, faça-nos enxergar que é pecado, Senhor, para que nós deixamos, para que nós largamos e não pegamos mais para trás o que não é para pegar e deixamos para trás de uma vez por todas, meu Pai. Porque quando às vezes olhamos para trás e queremos pegar e até pegamos, meu Pai, o que não era para pegar. O que era para ficar lá atrás não está ficando, nós está carregando bagagem, meu Pai, que não é para carregar. Mas o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel, é misericordioso, é honroso, é bondoso. É nós, meu Pai, que temos que deixar o pecado. É nós que temos que deixar a prática pecaminosa para trás, meu Pai. Então venha nos abrir a visão espiritual para que nós venhamos ver o que é pecado e deixar de lado. Deixar as falhas, erros, pecado, a mentira, a fofoca, a enganação. Por isso, Senhor, nós te pedimos, dá força, dá ânimo, vigor, sabedoria, nova direção, nova estratégia. Dai-nos, meu Pai, porque nós te pedimos com todo amor. Nós te pedimos com todo zelo, porque nós queremos ter zelo diante de Ti. Nós queremos ser vigilantes, Senhor. Nós queremos ir para o céu contigo. Nós queremos ser vigilantes dessa terra, meu Pai, para entrar no céu. Porque a porta é estreita, 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 estreita. Ela não faz curva. Então, meu Pai, nos ensina a não voltar mais para trás. A não pegar as coisas que não era para nós pegar mais. Não deixa, não permita que nós venhamos ser cauda, mas sim cabeça, como o Senhor quer, Pai. Não deixa nós ser mais cauda da onde o Senhor nos tirou, porque nós era cauda. E agora, Senhor, nós somos cabeça. Não deixa nós ser mais cauda, porque Satanás, meu Pai, ele quer nos ver como cauda. Então não deixa nós ser cauda dele mais, porque o Senhor já nos resgatou. E agora nós somos cabeça. Por isso, Senhor, te peço, dá força, ânimo, vigor, sabedoria, estratégia e esperança. Renova o amor e a esperança em nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos e aumenta a nossa fé. Amém, Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.